Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Primeiramente, queria agradecer a presença de vocês, queria agradecer muito o convite do Dr. Oswaldo, agradecer muito o Igor. O tema que eu escolhi para a gente conversar um pouquinho hoje é um tema que me afeta pessoalmente de algumas maneiras. Eu empreendi algumas vezes na vida já, mais precisamente 4 vezes. Eu estou na quarta, entre aspas, tentativa, e eu aprendi muito ao longo desses anos com essas tentativas, e normalmente a gente aprende quando a gente erra. E eu escolhi esse tema porque foi onde eu mais errei em todas as tentativas de empreendedorismo que eu tive na vida. Que é como validar a sua oferta diante do mercado. Bom, o Oswaldo já falou um pouquinho de mim. Atualmente eu faço parte do Feed Lab, que é o laboratório de inovação da Feed. É uma área recém-criada. Eu trabalho diretamente com o Dr. Igor lá. Basicamente, o meu papel hoje é validar novos produtos, novos serviços para a Feed. E eu acumulo também a função de diretor comercial do Inove Direito, que é uma startup especializada em legal design e visual law, que são duas atividades muito específicas do direito, mas que, falando em português, basicamente o que a gente faz é tornar assuntos jurídicos ou conteúdos jurídicos das empresas inteligíveis para os funcionários, colaboradores e clientes dessas empresas. Bom, para a gente falar um pouquinho de validação de oferta, a gente precisa entender um pouquinho dessas etapas que uma startup que pretende ter sucesso normalmente tem que passar. Então, acho que todo mundo já, de alguma maneira, teve contato com essas etapas, já sabe mais ou menos o que acontece em cada uma delas, mas é legal aqui explorar um pouquinho, e obviamente não vai dar para a gente falar sobre todas elas. Isso aqui é um mundo de tudo que acontece dentro dessas etapas, mas basicamente o que acontece? Quando uma ideia nasce, quando o empreendedor tem uma ideia, ele começa a estruturar essa ideia com base naquilo que ele acredita, pessoalmente, e com base em todo o conhecimento de mundo que ele tem. Acontece o seguinte, que normalmente o próximo passo que a gente dá diante dessa ideia é já começar a construir alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser a própria empresa, pode ser um produto, pode ser um MVP, pode ser, enfim, algo. A nossa tendência como ser humano, principalmente aquele ser humano que já decidiu empreender, é não perder tempo. Então, diante de uma ideia, via de regra, a gente costuma ir direto para alguma ação. Acontece o seguinte, que existe uma etapa muito importante que se confunde um pouco ali com a etapa de ideação, que é a etapa de validação. Por que eu digo que se confunde? Porque vocês vão encontrar literaturas que divergem sobre isso. Mas, basicamente, para mim, são etapas que fazem muito sentido juntas. E qual que é o grau de importância dessas duas etapas? Basicamente, elas são o alicerce de um negócio sólido. O que isso quer dizer? É possível ter sucesso sem fazer um trabalho de ideação e validação bem estruturado, bem cuidadoso? Claro que é. Agora, se você olhar para o histórico das startups, é muito improvável que o sucesso venha sem você validar a sua ideia ou a sua oferta várias vezes. E aí esses conceitos eles vão se confundir um pouquinho, porque o que é validar uma ideia, o que é validar um produto, basicamente tudo isso está dentro dessa mesma etapa de validação, e a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Tem um termo que vocês vão acabar ouvindo muito, que é o famoso Product Market Fit, que, em outras palavras, é como se fosse o Lego da tua oferta com o mercado. Se aquilo não se encaixa tão bem, você pode forçar, colocar energia, colocar força para tentar encaixar. Mas o esforço vai ser tão grande que, via de regra, não vai valer a pena. Então, o ideal é você conseguir
encontrar qual é a pecinha que se encaixa melhor aqui do lado de cá, no mercado, tá? Normalmente, quando as empresas, quando as startups conseguem passar bem dessas fases, elas vão para uma fase inicial de crescimento, que isso é um sinal de que o trabalho feito anteriormente nas etapas de validação e de ideação tiver algum êxito, porque é muito raro você crescer só com injeção de dinheiro. Normalmente isso acontece, há centenas, talvez milhares de exemplos de startups, de empresas que cresceram muito com injeção milionária de dinheiro. Acho que o exemplo mais clássico é o WeWork. Alguém conhece o WeWork aqui? Não? O WeWork é uma espécie de um coworking, o maior do mundo, entre aspas, mas eles têm uma oferta um pouquinho diferenciada porque eles acabam oferecendo mais do que apenas um local de trabalho. E o WeWork cresceu numa velocidade absurda nos últimos anos, com injeção de dinheiro sem parar, e uma quantidade bilionária. O que o tempo mostrou? Que isso não foi sustentável. Quer dizer que a oferta do WeWork não tem um market fit? Não, não quer dizer isso. Mas quer dizer que foi um crescimento pautado apenas em investimento, ou seja, foi um crescimento comprado. Um crescimento mais orgânico, que vai permitir que uma startup consiga atrair investimentos mais racionais, ele depende de fato de um bom trabalho de validação da tua oferta. E a história mostra isso. E como eu disse a vocês, pessoalmente eu vivi isso algumas vezes. Então, eu sei o quão custa caro errar nessas etapas ou ser displicente nessas etapas. E, normalmente, as startups que conseguem passar, chegar num momento de crescimento, acabam partindo para uma próxima etapa, que é conseguir ganhar escala. E via de regra, aqui o caminho ideal é que você consiga fazer a sua receita crescer numa proporção distinta da proporção na qual seus custos crescem. Basicamente, esse é o conceito de escalar um negócio. Com uma estrutura mais ou menos igual, conseguir uma receita muito maior do que o que você tem hoje, tá? Então, só dando uma alinhada nesses conceitos, a ideia aqui no nosso papo é focar muito mais nessas duas etapas, de ideação e validação. E ainda assim, quando a gente fala de validação, é um mundo, porque dentro de validação, quando você conseguiu validar a tua ideia, conseguiu validar as tuas crenças, aquilo que você acredita que faz sentido, você ainda tem um próximo passo, que é prototipar, de repente, um mínimo produto viável, e você precisa depois validar esse produto também. Então, tudo isso está dentro dessas etapas de validação. Ou seja, aqui, normalmente, é onde a gente tem menos apoio quando você está empreendendo, porque nessa etapa de ideação, não tem muita gente acreditando em você. Isso é um fato. Normalmente é a tua paixão, é a tua crença de que aquilo vai dar certo que faz você levantar, que faz você correr atrás e que faz você buscar aquilo. Mas, independentemente do fato de você não ter muito apoio nessa fase do teu negócio, é aqui onde você precisa fazer o trabalho mais cuidadoso, dedicar mais tempo, porque isso vai permitir que você não precise voltar atrás no futuro, que você não precise pivotar a sua oferta no futuro. E o principal, existem várias definições do conceito de startup, mas todas elas têm uma coisa em comum. Uma startup tem como objetivo crescer rápido. Para você crescer rápido, naturalmente você vai precisar de algum tipo de investimento no meio do caminho. E aí a forma de se obter esse investimento passa pela validação da sua ideia. Principalmente porque os fundos, normalmente de capital de risco, eles já entenderam isso há muito tempo atrás, que a chance de um negócio crescer e se escalar mais à frente depende diretamente de uma oferta, de uma ideia e de um produto muito bem validado, muito bem testado. E isso, galera, assim, é muito provável que aquela ideia inicial ela sofra algum tipo de mutação durante esse processo de validação. O que é mais uma prova da importância e do valor que esse processo tem dentro de um negócio.
Bom, as primeiras perguntas que um empreendedor precisa responder, precisa conseguir responder, são essas 5 perguntas e, na minha opinião, talvez seja o desafio mais difícil de um negócio. Você vai encontrar desafios mais dolorosos. Eu já vivi muito isso, que é de estar chegando o dia do pagamento dos teus colaboradores e você não tem dinheiro na conta ainda. O dinheiro vai cair só amanhã e aí você não dorme. Tudo isso é muito mais doloroso. Mas realmente mais difícil, na minha visão, é responder essas perguntas, embora elas pareçam muito simples. A primeira delas é o problema. Qual é a dor que a sua startup resolve de fato? E aqui, gente, assim, eu conheço muitos empreendedores. Há um tempo atrás eu fiz um trabalho de mentoria com muitas startups e é incrível que a maioria dos founders não conseguem responder essa pergunta com clareza. Isso para mim é surpreendente, mas quando eu olho para trás, para as minhas próprias empreitadas, eu também não conseguia responder essas perguntas com tanta clareza. Que mais? Quem eu acredito que são os meus clientes? Qual é a persona que eu atendo? Qual é o meu mercado? Qual é o potencial do meu negócio? E aqui tem um exemplo bacana. Eu tenho um amigo que tinha uma startup cuja solução era um dispositivo para aquários de água salgada. Não sei se vocês sabem, mas aquários de água salgada são difíceis de cuidar, eles exigem uma série de equilíbrios entre substâncias e tal, senão isso impacta diretamente na qualidade de vida dos animais que estão lá dentro ou até pode causar a morte. E aí ele decidiu encontrar uma maneira de automatizar isso. E ele conseguiu. Ele criou um MVP, ele validou, aquilo fazia sentido, era uma dor dos proprietários de aquário de água salgada no mundo. Só tinha um pequeno problema. O tamanho desse mercado é assim. Pessoas que possuem aquário de água salgada no Brasil e no mundo são poucas. E aí a gente começou a tentar pensar como é que esse negócio poderia parar em pé. Então a gente pensou numa hipótese hiper otimista. Vamos vender um dispositivo desse para cada proprietário de aquário de água salgada no mundo. A gente venderia talvez milhões de dispositivos e a gente teria que programar uma obsolescência desses dispositivos para poder vender de novo. Vamos transformar isso em serviço, pagar mês a mês. Será que faz sentido um proprietário de aquário de água salgada ter um custo mensal para poder ter um diagnóstico das condições do aquário dele? Então, os números provaram para a gente que a oferta era muito boa, mas não fazia sentido. O tamanho do mercado era limitado demais para a oferta. Aí ele acabou pivotando e criou um produto específico para pet shops, que esse a gente conseguiu validar, que não era necessariamente para resolver um problema relacionado a aquários, mas para resolver problemas de pet shops. Então, às vezes, a gente precisa abandonar uma ideia que a gente tem uma paixão, que a gente acredita, ou até mesmo que a gente conseguiu validar diante do mercado, porque a gente não tem tamanho de mercado suficiente. E aí esse conceito job to be done, numa tradução literal o trabalho a ser feito, de fato, é aquilo que você de fato tem que resolver. Então tem um exemplo que eu gosto muito de job to be done, que é um exemplo já meio malhado, vocês já devem ter ouvido alguma vez, mas durante a corrida espacial lá na Guerra Fria, a NASA e a União Soviética tinham um problema para resolver, ambas. Que era uma necessidade de conseguir escrever no espaço. A ausência de gravidade fazia com que as canetas convencionais não funcionassem. Aí o que a NASA fez? A NASA fez um investimento milionário e conseguiu criar um equipamento que funciona sem gravidade. Resolveu o problema? Resolveu. Agora, o que a Rússia fez? Ela optou em usar o lápis. Então, assim, resolveu o problema? Resolveu. E muito mais barato. Então, assim, qual era o job to be done? O job to be done era escrever no espaço. A forma como você resolve isso pode ser desde uma caneta milionária até um simples lápis. Então, entender esse conceito de job to be done faz muita diferença na hora de você criar suas soluções. Aqui eu já cometi muitos erros em tentar criar soluções rebuscadas, achando que aquilo resolveria um problema ou achando que o cliente iria enxergar valor naquilo, quando na verdade não. Para vocês terem uma ideia, minha primeira iniciativa de empreendedorismo foi um café
um café, como todos os outros, que tinha uma máquina de café, que tinham ali uns salgados, o pão de queijo, algumas mesinhas, mas tinha um diferencial. Isso foi lá em 2008, tá, gente? Há muitos anos atrás. Então lembrem-se que em 2008 o Orkut estava nascendo. Alguém aqui usou Orkut? É nessa hora que a galera denuncia a idade, né? Então, assim, qual que era o diferencial do café? Na época, era o café dentro de uma universidade e as pessoas podiam comprar os itens do café pela internet. E com isso evitar as filas na hora do café. Elas iam direto e retiravam. Então, essa era a grande inovação da época. Qual foi o grande problema? Ninguém via valor naquilo, todo mundo preferia ficar na fila. Então, assim, esse é um erro clássico de uma solução em que você acredita que é fenomenal, maravilhosa, que vai resolver um grande problema, quando na verdade não resolve. E aí eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe, porque vocês vão perceber que alguns conceitos às vezes podem acabar se confundindo. Se o meu job to be done é o que eu preciso resolver e minha proposta de valor é o porquê eu existo, isso não é a mesma coisa? Mais ou menos. Tem uma diferençazinha que é bem crucial entre esses dois conceitos, e aí eu deixo aqui, gente, uma dica de literatura que foi transformacional para mim. Assim, de fato, me abriu muitos horizontes e me ajudou a não cometer esses erros, que é um livro chamado Jobs to be Done. Ele é desse autor chamado Anthony Woolwick, e lá a gente consegue entender com muita clareza que o job to be done é aquilo que o meu cliente enxerga como solução na minha oferta. Então, voltando lá para o exemplo da caneta e do lápis, o cliente da solução, que é o astronauta, para ele, tanto faz, ele precisa escrever no espaço. E aí, gente, esse livro, ele traz um conceito, ele traz um número que para mim é muito significativo, diz muito esse número. Esse número sozinho, ele substitui tudo que eu tenho para dizer aqui para vocês hoje. Tá? Ele fez uma pesquisa com uma série de startups lá do Vale do Silício e ele identificou o seguinte: todas as startups que nasceram colocando em primeiro lugar a tua ideia, a tua oferta, elas tiveram uma taxa de sucesso de aproximadamente 10%. Então, o que isso quer dizer? De 100 startups que nascem dessa forma, e aí o meu café nasceu dessa forma, acreditando que a minha ideia era maravilhosa, que aquilo ia mudar o mundo, a taxa de sucesso é de aproximadamente 10%. Gente, 10% de taxa de sucesso, me desculpem esses empreendedores que conseguiram ter sucesso, é sorte. Se os outros 90% não conseguem num contexto desse, é porque esse é o caminho mais difícil. Ao passo que, quando você coloca a dor, a necessidade em primeiro lugar, a sua taxa de sucesso chega em quase 90%. Então, o que isso quer dizer? Que de 10 startups que nascem com esse mindset, 9 conseguem chegar a uma fase de crescimento ou uma fase de escala. Cara, esse número diz muito, gente, de verdade. Para mim, assim, olhando para isso, eu mudei muito sobre como eu enxergava a forma de empreender, sobre como eu enxergava a forma de colocar um produto no mercado ou colocar uma solução no mercado. E aí tem uma frase muito boa nesse livro, para mim é uma frase fantástica, que diz o seguinte: paixão pela solução é um problema, e paixão pelo problema é uma solução. Aí eu trouxe aqui dois exemplos que para mim são excelentes. Todo mundo aqui conhece o Rap? Quem já usou? Caramba, todo mundo já usou, né? E o Quinto Andar? Legal. Olha só que bacana, gente. A gente está num grupo aqui de relativamente poucas pessoas e se a gente medir o percentual de pessoas que já usaram alguma dessas soluções aqui, é altíssimo dentro do nosso grupo. E por quê, gente? Porque eles resolvem problemas com muita simplicidade. O Rap vende e entrega qualquer coisa a qualquer momento. Não tem forma mais simples de definir o que o Rap faz. Não fui eu que escrevi essa definição aqui, não. É deles essa definição. O Quinto Andar, aluguel rápido, sem fiador e com segurança.
Gente, eu não sei se alguém aqui já alugou um imóvel na vida. Eu já aluguei alguns. É uma das coisas mais agradáveis da vida, gente. Existe um negócio chamado fiador, que é terrível. Você, em algum momento na vida, alguém vai pedir para você ser fiador ou você vai ter que pedir para alguém. As duas situações são terríveis, tá? E eles resolveram, gente, um problema doído. E mais à frente, eu vou falar um pouquinho para vocês da diferença dos problemas que são doídos e dos problemas que não são tão doídos, tá? Já pensando nesse conceito, o Inove Direito, por exemplo, que é a startup a qual eu sou um dos fundadores hoje, nós fundamos a startup em agosto do ano passado. A gente tem alguns clientes nos ajudando a validar nossas soluções hoje. A gente está até agora na etapa de validação, desde agosto. A gente já foi e voltou várias vezes. Para vocês terem uma ideia, o negócio nasceu como um portal de conteúdo. E hoje é uma consultoria especializada em legal design e visual law. Então, essa transformação toda do negócio ao longo desse tempo é porque a gente foi tão disciplinado em validar a oferta em cada etapa que a gente está desde agosto fazendo isso e agora, com os clientes testando as nossas soluções, é que começa a ficar claro que a gente tem uma solução que talvez faça sentido. Então vejam, olha o tempo que a gente dedicou, a gente já poderia ter feito muito mais coisa, já poderia ter colocado isso no mercado, mas a gente não fez isso. Porque as experiências passadas mostraram que se a gente tivesse feito, talvez a gente teria muito mais dor de cabeça um pouquinho à frente. Bom, e aí, gente, eu acredito muito em métodos, tá? Mas eu não acredito em fórmula mágica, para nada. Para validar uma oferta, para validar um serviço, uma ideia, existem métodos diversos. Vocês vão encontrar, gente, infinitos métodos nas literaturas. De verdade, eu não tenho nem capacidade para julgar qual que é melhor, qual que é pior. Eu tive contato com alguns deles. Esse método é um método que, inclusive, é utilizado por uma aceleradora para a qual eu pedi dinheiro no passado. E foi o método que me pareceu fazer mais sentido até hoje. Por que essa aceleradora usa esse método? Porque ela precisa saber qual é a chance de um negócio dar certo lá na frente. Não sei se todo mundo sabe, mas aceleradoras são organizações que acolhem startups, dão um banho de loja no que diz respeito à metodologia, processos e tudo mais, colocam dinheiro para o negócio crescer mais rápido, e aí elas fazem isso com um portfólio grande de empresas e tentam depois revender essas empresas por um valor muito maior e vivem dos lucros em cima dessas vendas. Então, para esse tipo de negócio, é fundamental que você consiga entender se aquela startup que está batendo as suas portas tem uma chance real de crescer e de se escalar. Esses 7 passos, gente, como eu disse, eles não são uma fórmula mágica, mas eles fazem parte de um método que tem se mostrado muito eficiente, tá? E esses 7 passos, gente, eles são para descobrir um negócio que muitas vezes não está claro para a gente, que é a famosa dor. O que é a dor, gente? A dor é aquilo que o mercado, quando a gente fala mercado, são as pessoas ou as empresas que de alguma maneira eu imagino que eu vou conseguir atingir com aquela ideia que eu tive. É aquilo que, como o próprio nome diz, está doendo, está incomodando, está causando um problema lá. E descobrir isso, às vezes, não é tão fácil, por uma série de razões. Muitas vezes porque as empresas ou as pessoas não querem abrir com clareza o que acontece na vida delas, muitas vezes porque nem a gente mesmo sabe o que de fato está causando um problema, uma determinada dor. Então, é um trabalho um tanto quanto desafiador conseguir descobrir isso com clareza e se sentir seguro de que você descobriu dores reais e que possam ser atendidas por determinadas soluções. Então, esse método ele passa por basicamente 7 passos. O primeiro passo são os achismos. Eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe de cada um, tá?
que basicamente é aquilo que a gente acha. Depois a gente transforma isso em hipóteses. Depois a gente parte para entrevistas exploratórias. É nessa hora que, assim, quando a gente conversa com alguns founders, tem gente que tem frio na barriga. A minha formação não é TI, mas eu trabalhei a vida toda com TI. E eu me considero um profissional de TI. E uma das coisas que a gente que é de TI tem pavor é de sair por aí falando com todo mundo. A gente se sente mais seguro na nossa posição de trabalho, na frente da nossa máquina. Mas isso é fundamental, gente. Faz parte desse processo, não tem como fugir disso. Depois que a gente faz essas entrevistas, a gente busca identificar padrões nas respostas que a gente obteve. Depois a gente parte para entrevistas mais aprofundadas. Depois a gente tenta identificar as dores maiores. E depois a gente tenta fazer um cruzamento da dor versus mercado. Lembra do exemplo do aquário? Foi nesse passo que a gente falou, cara, não rola. A gente conseguiu passar pelos outros 6, mas desse a gente não conseguiu passar, do 7º passo. Bom, falando um pouquinho aqui do primeiro passo, que são os achismos. Essa é a primeira etapa, galera. Essa é a mais fácil de todas. Que é basicamente a gente colocar no papel tudo que a gente acha em relação à nossa ideia. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui. Eu coloquei aqui mercado de alimentação saudável, por exemplo. E aí coloquei aqui alguns achismos. Eu acho que todo mundo gostaria de ter uma alimentação mais saudável. Eu acho que é necessário gastar uma grana para comer direito. Eu acho que as pessoas têm preguiça de cozinhar. Eu acho que as pessoas não gostam de comida congelada, por exemplo. Tudo isso aqui que eu acho, gente, é baseado em quê? Na minha vivência, nas minhas experiências. Quem aqui é casado? Só para eu ter uma ideia. Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, as chances de aquilo que eu acho serem as mesmas coisas que a minha esposa acha são muito baixas. Então, gente, assim, não adianta a gente sair construindo nada com base naquilo que a gente acha apenas. Essas crenças são baseadas naquilo que eu vivi. Então, eu não gosto de comida congelada, por exemplo, embora coma com muita frequência. Mas, sei lá, a gente não sabe se as pessoas têm esse tipo de restrição. Qual que é a única maneira de descobrir isso? Falando com as pessoas. Não tem outro jeito, tá? Então, depois que eu coloquei no papel tudo que eu acho em relação à minha ideia, a gente vai para um próximo passo, que é transformar isso em hipóteses. Então, é basicamente pegar tudo aquilo que eu acho, tudo aquilo que eu acredito e estruturar de uma maneira que eu consiga testar com as pessoas na rua. Então, por exemplo, eu citei algumas aqui, gente, mas o ideal é que, assim, que essa lista seja muito maior, tá? Que as hipóteses, o volume de hipóteses seja muito superior a isso. Porque quando você pensa até em coisas super básicas, você consegue pensar em centenas de hipóteses. Imagina uma solução tecnológica que muitas vezes é o objeto de validação. Então, por exemplo, ainda usando o exemplo de alimentação saudável, o trabalhador comum costuma pagar caro pelo almoço na rua. Isso é uma hipótese. Pode ser validada ou não. Pode ser validada em algumas regiões, não validada em outras. Por exemplo, a gente trabalha aqui na região da Paulista. Aqui é caro para almoçar. Então, talvez, se a gente fizesse essa validação somente aqui, a gente conseguiria validar essa hipótese com facilidade. Que mais? Eu acho inviável comer bem por questões de custo e tempo. As pessoas têm crenças equivocadas sobre comida saudável. Essa é uma hipótese que, pessoalmente, eu acredito muito. Por exemplo, eu conheço gente que acha que substituir determinados tipos de carboidrato por tapioca resolve a vida. Se resolve ou não, eu não sei. Mas quando você olha a quantidade de calorias que tem uma tapioca, cara, é relativamente alto. Será que é a melhor solução? Então, talvez as pessoas tenham crenças equivocadas sobre isso. A comida saudável precisa ter aparência que lembre comida não saudável. Por que eu coloquei essa hipótese? Porque, pessoalmente, eu acho, às vezes, a comida saudável pouco atraente.
mas não sei se as pessoas também acham, entendeu? Então, é muito importante que a gente consiga estruturar uma quantidade razoável de hipóteses que tenham a ver com a solução que a gente procura desenvolver, com aquilo que a gente acredita que são problemas de fato no mercado, para poder partir para a etapa de validação. Bom, aqui o slide deu uma apertadinha, mas não tem problema, dá para a gente compreender tranquilamente. As entrevistas exploratórias, gente, é o que eu disse, é aqui que a gente vai conversar com as pessoas. Aí, a primeira pergunta que normalmente os founders me fazem quando eu começo a falar isso. Primeiro que eles já começam a ficar desconfortáveis na cadeira, de saber que vão ter que falar com gente. Aí a primeira pergunta é, quantas pessoas eu preciso falar para conseguir validar uma hipótese? Gente, como eu disse, não existe receita de bolo. Eu já consegui validar hipóteses falando com meia dúzia de pessoas, com 10 pessoas, e depois eu já estruturei isso melhor e fui para entrevistas exploratórias, ao passo que ano passado eu fui contratado por uma fintech para validar uma oferta e eu tive que falar com quase 200 pessoas, eu e uma pequena equipe, para a gente se sentir seguro em seguir em frente. Acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de conta digital em algum momento. Existem centenas por aí. E essa startup que nos contratou ano passado tinha uma ideia muito boa. Ela disse o seguinte, olha, existe um mercado que não está sendo atendido pelas contas digitais que estão por aí. Esse mercado é o mercado dos negativados, das pessoas de classes D e E, das pontas que nós chamamos, que são as periferias mais distantes dos centros e tudo mais. Cara, tem a oferta perfeita, isso vai arregaçar, esse mercado não é atendido, etc, etc, etc. Então, esse empresário fez uma baita apresentação para a gente ficou até tocado com a paixão que ele tinha por aquilo que ele estava construindo, era uma iniciativa nobre de fato, mas assim, começou a me dar um frio na espinha. Por quê? Primeiro, porque quem são as empresas que estão colocando contas digitais no mercado? O UOL, Mercado Livre, são os grandes bancos. O que essas empresas têm em comum, gente? Montanhas de dinheiro. É o que todas elas têm em comum. Então, quando você olha para um empresário de pequeno porte, acreditando com toda a fé que ele tem uma oferta forte diante de um mercado de gente grande como esse, aquilo me preocupou um pouco. Porque quando você fala de B2C, B2C é o conceito que a gente usa de negócios direto para o consumidor final, não para empresas. Quando a gente fala de B2C, existe uma sigla chamada CAC, que é custo de aquisição de clientes, que é determinante para o negócio ganhar tração, para o negócio crescer, para o negócio escalar. Quanto menor o teu custo de atração e quanto mais dinheiro você consegue colocar nisso, mais rápido você cresce e maiores são suas chances de conseguir morder um pedaço desse mercado. Acontece o seguinte, que no mercado de gente grande como esse, cara, o dinheiro é quase infinito dessas grandes empresas. Você não consegue competir com eles. Você nunca vai conseguir bancar o CAC como eles vão conseguir. E aí eu comecei a tentar entender quais eram os diferenciais que a oferta dessa fintech tinha. E basicamente era um produto muito bom, mas igual aos demais que estão por aí. E talvez só o fato de ter um público-alvo diferente não seja o suficiente para o negócio crescer, escalar e ser rentável. A gente foi para a rua validar. Então a gente foi procurar pessoas que tenham mais ou menos o perfil do público-alvo, que ele acreditava que fazia sentido. E a gente conversou com muita gente. E todos os achismos que a gente construiu, as hipóteses que a gente construiu, se mostraram inúteis nesse processo. E é aí que eu falo para vocês que não existe receita de bolo, gente. Às vezes você construiu tudo bonitinho, tudo direitinho, mas não tem estratégia que resista ao mercado. Então você precisa ir para o mercado, precisa falar com as pessoas. Depois de fazer várias rodadas, ir e voltar,
eu me lembro como se fosse hoje esse dia. Num sábado, a gente estava em Itaquera, rodando várias ruas de comércio. Alguém conhece Itaquera aqui? Assim, eu conheço Itaquera há muitos anos, tá? E aí eu lembrei de Itaquera porque eu sei que Itaquera tinha essa característica de ter vários comércios juntos em várias ruas, e eu queria pegar as pessoas ali comprando, usando meios de pagamento e tal, entendendo com elas o que elas usam, como elas usam, etc, etc, etc. E aí a primeira coisa que começou a me chamar a atenção, não é todo mundo que tem smartphone lá. Mas a relevância do volume de pessoas que tinham smartphone era grande. Muita gente tinha smartphone. Então a oferta ainda fazia sentido. Agora, eu comecei a perceber a forma como as pessoas usavam o smartphone lá. E eu descobri que muita gente fazia tudo pelo WhatsApp. Usava áudio pelo WhatsApp, etc, etc. E aí, numa conversa com uma senhorinha, ela virou para mim e falou assim: Não, filho, eu não sei nem ler. Esse aqui eu só uso esse botão aqui e faço assim assado. Esse foi um insight. Na, na hora. Meu, olha, muita gente é assim. Muita gente é assim. Por exemplo, meu pai sabe ler muito bem, mas ele tem uma preguiça do tamanho do mundo de digitar num teclado touchscreen. Ele não usa. Ele não usa. Ele acha que o dedo dele é grande demais para aquilo e acabou. As chances de meu pai usar uma conta digital é zero. Ele não vai conseguir apertar o botão, ele não vai conseguir fazer nada. Não vai. Não existe um produto que se encaixe com ele. E na conversa com essa senhorinha, isso levantou um insight na gente. A gente voltou para dentro de casa e se debruçou em tentar construir uma solução que pudesse ser acessível pelo WhatsApp via áudio. E a gente conseguiu. E a gente criou uma conta digital cujas transações mais básicas podem ser realizadas pelo WhatsApp. Ou seja, muitas vezes você vai construir uma série de hipóteses, vai fazer um trabalho super bem estruturado, mas você só vai conseguir entender de fato o que você precisa fazer lá na ponta a hora que você conversar com as pessoas. E isso muitas vezes vai vir quando você falar com muita gente. Então, é um trabalho que de fato é chatinho, leva tempo. Eu, particularmente, gosto muito de fazer. Eu prefiro estar lá conversando com essas pessoas do que estar, por exemplo, dentro do escritório. Mas não é um trabalho que a maioria das pessoas gosta de fazer. No início, é chato, a gente se sente inseguro, parece que as entrevistas não estão dando certo, parece que a gente se perde no meio do caminho. Como tudo na vida, a gente vai ganhando traquejo para fazer isso bem depois de alguma estradinha rodada. Mas basicamente, gente, assim, o que é importante nesse processo? Que você faça uma abertura quebrando o gelo para que essa pessoa se sinta à vontade em falar com você e que você faça perguntas muito abertas, que permitam que essa pessoa fale, para que você possa explorar as hipóteses. E por que isso é tão importante? Porque se você... Qual que é o tipo de pergunta que mata o teu processo de validação? É você mostrar o teu produto e perguntar para a pessoa, você usaria? Cara, não perca seu tempo fazendo isso. Porque nós somos humanos. E humano, o ser humano, tem uma característica, muitas vezes não é nem algo consciente, mas é de tentar, de alguma maneira, agradar aquele com quem nós estamos conversando. Então, assim, a chance de você responder sim é muito grande. E isso vai contaminar totalmente o teu processo. A gente costuma usar uma metáfora que é o seguinte: quando você, na adolescência, está apaixonado por uma menina, se você chegar para essa menina e disser diretamente para ela, eu quero casar com você, a chance de você assustá-la é muito grande. Mas se você for devagar, vencendo etapa por etapa, conhecendo ela melhor, mostrando quem você é, o que você pode oferecer, conhecendo ela melhor, você tem chances muito mais reais de atingir o seu objetivo se ele for casar com ela. Aqui, galera, a lógica é mais ou menos a mesma. Se você for direto ao ponto, dizer, olha, eu tenho isso, o que você acha? A tendência é que essas respostas venham contaminadas.
Tem um modelinho que tem sido validado já tem sido utilizado há muito tempo e tem sido mostrado e se mostra de alguma maneira eficiente, que passa por essas etapas. O que é importante, gente? Como eu disse, não existe fórmula mágica, mas o ideal é que um papo desse, para validar uma ideia, para validar uma dor, não passe de 15, 20 minutos. Primeiro porque essa pessoa está fazendo uma gentileza de te ouvir, e é deselegante você prender essa pessoa por 1 hora. Segundo, porque hoje em dia ninguém tem tanto tempo assim disponível. Terceiro, porque a qualidade daquilo que a pessoa compreende depois de um determinado tempo e a qualidade das respostas que ela dá começa a ser inferior depois de um determinado tempo. Então, o ideal é a gente conseguir se organizar e ter o traquejo para fazer isso dentro de uns 15 minutos, tá? O que aí a minha experiência pessoal mostrou? Perguntar, ouvir e anotar ao mesmo tempo é tarefa um pouco complexa. Minha esposa diz que é porque eu sou homem e que, segundo ela, essa é uma característica exclusiva das mulheres, conseguir fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Eu acho que é difícil para todo mundo, tá? Então, o que a experiência mostrou? Que sempre vale ter esse papo em 2 pessoas. Então, além do seu entrevistado e além de você, leve alguém para te auxiliar a anotar tudo que ele está dizendo, para que você possa focar na conversa. Parece ser uma dica boba, mas faz muita diferença na prática. Muita diferença. E aí, gente, assim, a forma de estruturar isso tenta investir ali uns 2 minutos para quebrar o gelo. Cara, o que quebra o gelo? Perguntas ou sugestões como, me conte um pouco do seu dia a dia, me conte um pouco da sua relação com seus amigos, com sua família, como é e tudo mais. Aí aqui ainda eu estou usando como exemplo o mercado de alimentação saudável. Quebrou o gelo, já começa a investigar a ocasião de consumo. O que é ocasião de consumo? Como aquela pessoa normalmente consome produtos ou ofertas parecidas com o que eu estou tentando validar. Por exemplo, você costuma tomar café em casa? Onde costuma almoçar? Por que você costuma ter esse hábito de consumo e tal? Você almoça sozinho? Se não, com quem? Onde trabalha? Tem refeitório? Enfim. Aqui, gente, o máximo de perguntas que a gente conseguir encaixar e extrair boas respostas dentro desses 5 minutos, o ideal é que a gente faça o máximo possível. Vocês vão perceber que existem pessoas que têm uma característica que é muito boa para esse tipo de atividade, que são pessoas que gostam de falar, que se sentem lisonjeadas de terem sido escolhidas para ajudar nesse processo. Essas pessoas amam falar. Com essas, invista o tempo que for necessário. Por exemplo, teve uma oferta que a gente começou a validar recentemente, que a gente foi falar com um secretário de saúde de um município. Eu fui preparado para ter essa conversa em 10 minutos. Porque na minha cabeça eu falei, esse cara é hiper ocupado, ele tá fazendo um mega favor de me receber para me ajudar a validar uma coisa. Então eu preciso ser muito objetivo, eu preciso valorizar demais o tempo dele. Ele marcou às 8 da manhã. E ainda ele me respondeu assim no WhatsApp, olha, tem que ser às 8 porque o expediente aqui começa às 9 e hoje o dia está corrido. Então assim, eu já fui preparado para ser rápido. Eu sentei com ele às 8, às 14 horas eu saí, porque ele falou, vamos parar para almoçar. De tanto que ele adorou contar a experiência dele no município, a experiência dele em outros órgãos, a experiência dele com saúde. Cara, me ajudou muito. Muitas das coisas que ele me disse era só o desejo dele de contar, que não tinha relevância nenhuma para mim. Mas eu fiz a gentileza de ouvi-lo com muita atenção. E esse processo foi extremamente rico, porque essa conversa longa me trouxe tantos insights de coisas que eu não estava enxergando, não estava imaginando. Então, é importante aproveitar quando aparecer alguém com essa disposição de falar. E, eventualmente, essas pessoas aparecem. Então, esteja preparado para esse tipo de conversa também. Isso é fundamental. Depois, gente, a ideia é investigar aquilo que a gente chama de pain points, que são os pontos de dor, ou as frustrações, ou as empolgações dessas pessoas. Então, quebra o gelo, entenda um pouquinho como é que ele consome esse tipo de solução e depois vou entender o que incomoda. Basicamente é isso.
Então, aí percebam que a natureza das perguntas muda um pouquinho. O que mais te agrada e mais te incomoda durante as refeições? Eu, por exemplo, o que me incomoda demais durante as refeições é cheiro de fritura. Não porque eu não goste, até porque eu adoro uma fritura, mas é porque aquilo pega na roupa e é difícil de sair. Parece que você fritou uma batata frita antes de trabalhar, né? Então isso é uma coisa que me incomoda muito, por exemplo. Qual a refeição mais importante do seu dia e por quê? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que raramente toma café da manhã, ao passo que minha esposa não sai de casa sem tomar um café da manhã muito bem preparado. Então, cada um é cada um. O ideal é entender o que prevalece, né? E aí as perguntas vão mais para essa linha para entender, de fato, quais são as frustrações e as empolgações dessa pessoa. O que, que pode acontecer, gente? E aí, bom senso é rei, tá? Da mesma maneira que existem pessoas super dispostas a falar com a gente, existem pessoas super indispostas a falar com a gente. Então, às vezes, é muito importante você ter o bom senso de conseguir identificar se a pessoa ela só está um pouquinho com dificuldade de responder, com alguma timidez e tudo mais, ou se ela está incomodada em ter que fazer aquilo. Quando é uma questão de timidez, ou uma dificuldade a pessoa de falar e tal, e as respostas começam a vir um pouquinho mais pobres, cara, não tem problema. Começa a perguntar mais, começa a evoluir, começa a ir além. Agora, se vocês perceberem que a pessoa não está afim, não insista. A chance disso ter um resultado mal sucedido é muito grande, tá? Bom, feita a entrevista, gente, esse é um passo que eu também gosto muito de fazer e aqui é importante se dedicar demais. É a hora de clusterizar e tentar buscar os padrões naquilo que a gente chama de pain points, ou seja, nas dores que a gente identificou nas entrevistas exploratórias. Se vocês um dia fizerem esse trabalho com as próprias mãos, vai ser surpreendente o quanto a gente consegue identificar semelhança nas respostas das pessoas. E aí você começa a enxergar dores reais. Então vamos pegar como exemplo lá a questão do cheiro de fritura na roupa. Imagine que você falou com 20 pessoas e dessas 20, 15 citaram esse fato. Vocês concordam que tem uma chance real disso de fato ser um problema? Disso de fato ser uma dor? Então, você já pega e separa ali. Isso pode ser feito por meio de post-its, planilha, quadro, da forma que vocês se sentirem mais à vontade. Como eu disse, não tem fórmula mágica. Mas o ideal é vocês a gente conseguir juntar tudo aquilo que se parece, de alguma maneira. E criar, diante disso, círculos, né, ou clusters com dores semelhantes. Tá? Então, por exemplo, a minha preocupação com o cheiro de fritura de outras pessoas pode ser com outros cheiros. Ah, eu não gosto de cheiro de banheiro, por exemplo, no restaurante. Então, vamos juntar tudo isso num cluster aqui, cheiros, odores. Então, basicamente, é esse trabalho que tem que ser feito, é tentar separar as dores que foram aparecendo ali, de forma que você consiga depois validar mais uma vez essas dores. Como é que a gente faz isso? Por meio das entrevistas aprofundadas. Ou seja, esse trabalho, gente, se resume em falar com muita gente. Não tem jeito. Então, quando eu já consegui enxergar com alguma clareza essas dores, eu volto a entrevistar pessoas, aí de preferência não as mesmas, tá? Mas eu volto a entrevistar pessoas para entender melhor como é que essas pessoas se comportam diante dessas dores. Então as minhas perguntas começam a mudar um pouquinho, o tipo das perguntas. Porque como resultado, eu tenho que conseguir validar primeiro se de fato isso é uma dor para aquelas pessoas e o que elas fazem em relação a isso. E tentar extrair o máximo de insights possíveis dessas conversas. Então, entender como esse potencial cliente resolve aquilo que eu achei como um problema, para mim é muito importante. Por quê? Para evitar cometer erros
como aquele exemplo do café que eu dei para vocês. Eu acreditava tanto que era importante não pegar fila no intervalo da universidade que eu quis resolver aquilo. Mas as pessoas não enxergam que aquilo é um problema, as pessoas não estão nem preocupadas em resolver aquilo. E aí, se eu perguntasse para alguém, cara, como é que você resolve o problema da fila na faculdade? Não resolvo. Eu fico na fila. Então, adianta eu construir uma solução para isso? Se as pessoas não estão dispostas a adotar aquela solução? Então, essas entrevistas aprofundadas, elas têm esse objetivo. Aqui, gente, normalmente a gente fala com menos pessoas, porque como você já conseguiu extrair as dores nas primeiras entrevistas, o processo aqui você começa a validar com um volume menor de conversas, como eu disse, normalmente, tá? A realidade pode ser absolutamente distinta disso. Bom, feito isso, o resultado dos passos até agora vai ser algo como uma planilha, com algumas hipóteses, com algumas dores validadas e com algumas possíveis soluções para isso. O que eu tenho que fazer agora? É tentar escolher diante dessas dores, porque muitas vezes elas são muitas dores. De um processo desse de validação, por exemplo, esse que a gente fez na Fintech, a nossa planilha de possíveis dores tinha 500 linhas de tantas possíveis dores que a gente identificou. Mesmo depois que a gente clusterizou tudo, ainda era muita coisa. Aí o que você começa a fazer? Você tem que começar a escolher aquelas que são mais agudas. E aí eu trouxe um conceito. Sequoia é um grande VC americano. Eles investem em volume gigante de startups naquele modelo. Eu invisto em várias para uma crescer de uma forma gigante e todo o investimento que eu fiz nas outras ser recuperado. Eles têm uma metáfora que eu acho fenomenal, que eles dizem o seguinte: a dor, essas dores mais agudas, elas precisam ser comparadas ao cabelo pegando fogo. Imagine que seu cabelo começa a pegar fogo. Se alguém dá um tijolo na tua mão, é capaz de você bater o tijolo na cabeça para tentar apagar. Ao passo que se alguém der uma mangueira na tua mão, você vai usar a mangueira para apagar. Ou seja, cabelo pegando fogo é uma dor tão aguda que você não vai fazer mais nada antes de resolver esse problema, antes de resolver essa dor. E aí, e por que isso é tão importante? Primeiro, porque a chance do teu produto, da tua oferta ser necessário é muito maior quando ele resolve uma dor aguda. E segundo, lembra que quando a gente está lá na fase de validação, a gente tem que, em algum momento, acaba construindo um MVP, em algum momento acaba prototipando alguma coisa, em algum momento acaba tentando validar isso com algum cliente. O que a história mostra? Que quando a dor desse prospect é muito aguda, ele tem uma disposição maior em testar alguma coisa imperfeita, que é exatamente o que a gente está fazendo em Inove Direito hoje. A gente não tem uma solução pronta, a gente não tem uma solução mega parruda, a gente tem uma solução mínima, pautada naquilo que a gente acredita. O que esses clientes estão nos ajudando a fazer é, como eles têm dores muito agudas voltadas a essas questões jurídicas, eles estão aceitando testar uma solução imperfeita. Ou seja, se você está com o cabelo pegando fogo, você estará mais disposto a testar uma solução imperfeita para apagar o fogo do teu cabelo do que esperar o extintor aparecer. Basicamente, essa é a metáfora que define isso. Então, essa é a importância, gente, de identificar as dores mais agudas, porque isso vai ser crucial para que você consiga testar o seu MVP. Bom, por último, gente, dos 7 passos, vem a etapa de entender de fato as dores e o potencial de mercado para esse tipo de solução. Então, novamente, não basta que essa dor seja evidente, não basta que o cabelo esteja pegando fogo, é preciso que tenha um volume razoável de pessoas e empresas sentindo essa dor. Por uma razão muito simples, porque senão o teu negócio não tem mercado, por melhor que seja a tua solução. Tá? Então, o exemplo que eu trouxe aqui, por exemplo, é
uma das dores relacionadas à comida saudável. A comida saudável é cara, muitas vezes ruim, com sabor ruim e de difícil acesso. Então essa é uma dor. Eu tenho um mercado suficiente para tentar construir uma solução para essa dor? Cara, tenho. Por quê? Só o mercado de alimentação fora de casa é de quase 50 bilhões. Então, um mercado desse tamanho, se eu conseguir morder um pedacinho dele que seja, já é muito. Então, só esse dado para mim já deixa claro que eu tenho espaço para tentar resolver essa dor. Agora, vamos supor que o mercado de alimentação fora de casa fosse um mercado de 100 mil reais por ano. Cara, nem gaste energia tentando resolver essa dor. É um mercado tão pequeno que ainda que você consiga morder metade desse mercado, não é o suficiente para o seu negócio ser viável. Então, é muito importante a gente ser cético aqui, porque é tão motivador passar pelas etapas anteriores e começar a enxergar que o teu negócio tem potencial, que a tua solução faz sentido, que você resolve um problema real. Então você começa a acreditar que de fato o teu negócio vai mudar o mundo. Quando você chega aqui e vê que o mercado é pequeno, dói demais desistir de resolver aquela dor. Mas, gente, é fundamental desistir de resolver aquela dor aqui. Porque senão você vai desistir lá na frente, você vai desistir muito mais caro, depois de ter gastado muito mais dinheiro, tá? E aí, gente, assim, tem 3 conceitos que vale a pena sempre a gente tentar exercitar quando a gente fala de mercado, daquilo que a gente está construindo como solução, que são os famosos Tan San Son. Alguém aqui já ouviu falar desses conceitos? Então, o TAM é o mercado total. Eu trouxe aqui como exemplo um mercado, por exemplo, para uma solução de realidade virtual para PCs, por exemplo. Então, sei lá, no Brasil, no mundo são vendidos 200 milhões de PCs ao ano, a um valor de R$ 1.000 cada, então é um mercado de 200 bilhões. A minha solução é de realidade virtual. Portanto, eu preciso olhar qual é o tamanho do mercado de PCs compatíveis com esse tipo de tecnologia. Poxa, esse mercado é de 15% do TAM. Então, esse é o mercado endereçável, que é mais ou menos 30 bilhões. Qual que é o mercado acessível nesse contexto? Vamos supor que a minha solução é em português, eu só tenho capacidade de distribuir aqui em São Paulo, etc. Então eu vou ter que colocar tudo isso na ponta do lápis e entender qual que é o tamanho do mercado que eu consigo acessar. Por exemplo, se existe um mercado gigante para isso, mas está lá nos Estados Unidos, não é o meu mercado acessível. Então, não adianta eu me empolgar com isso, porque eu não vou conseguir acessar esse mercado lá. Esses conceitos são muito importantes de se exercitar. Depois que você entende aqui o potencial do teu mercado, venha e olhe para isso. Porque embora o potencial seja grande, você precisa ter alguma capacidade de acessar esse mercado, tá? E por último, gente, eu queria falar um pouquinho sobre mindset. Eu trouxe uma foto aqui do Business Café de 2008. Esse era o meu sócio na época, o Edu. O café que não deu certo, porque a gente achava que a nossa ideia era incrível, mas não era. Por que é tão importante, gente, nesse processo? E aí, mais uma vez, eu trago uma opinião pessoal. Para mim, isso aqui é mais importante do que todo o resto. É a gente conseguir direcionar o nosso mindset para não deixar que questões como essas nos seguem. Por que eu estou dizendo isso? Primeira questão que eu acho que é assim terrível para cegar qualquer empreendedor é paixão. Gente, eu não sei se algum de vocês já teve uma paixão muito avassaladora na vida, mas assim, quando isso acontece, a gente tende a ficar bobão, a gente tende a ficar cego, a gente tende a aceitar coisas da outra pessoa que a gente não aceitaria. Por quê? Porque a gente está apaixonado. Acontece o seguinte, gente, muitas vezes a paixão é curta, às vezes a paixão dura muito. Quando a gente fala de negócios, uma paixão longa, ela pode te tornar muito pobre. Por quê? A paixão faz com que você acredite tanto que aquilo vai dar certo, que você ignora os fatos.
quando na verdade você deveria ser norteado pelos fatos e não pela paixão. Então é muito difícil fazer um trabalho desse de validação, seguir esses 7 passos, se você está mergulhado numa paixão por aquilo que você criou, por aquela ideia que você construiu. É melhor você fazer um trabalho antes, se despir dessa paixão, tomar uma dose de ceticismo, uma dose de humildade, acreditar que de repente aquilo que você idealizou pode não ser a melhor coisa do mundo, pode ser que seja, mas pode ser que não seja. Então, assim, eu já sofri muito com isso, porque quando eu começo a enxergar que uma ideia é boa, eu tendo a me apaixonar por ela. E isso é muito perigoso, gente. Isso é muito perigoso mesmo. Que mais que eu acho que é muito importante a gente fugir? Os casos de sucesso pautados em sorte. Cara, assim, tem gente que diz que sorte é um conjunto de competência com outros fatores. Pode ser que seja, eu não tenho um conceito definido em relação à sorte. Mas eu já vi no mercado empresas, empreendedores fazerem tudo errado e darem certo. Cara, isso é possível, gente. Isso vai acontecer, vocês vão ver isso acontecer. Qual que é o problema? É que esses empreendedores, eles acabam sendo maus exemplos para os outros empreendedores. Porque os outros empreendedores tendem a olhar para eles e dizer o seguinte, cara, ele não fez nada dessas bobagens aqui que ele está falando e deu certo. Por que eu vou fazer? Então, isso é um perigo tremendo, gente. Não se baseiem em casos onde a sorte foi um fator determinante. Se baseiem em casos onde o ceticismo, a serenidade, a disciplina de validar aquilo foi fator determinante. Tá? Que mais, gente? Excesso de dinheiro. Isso também é excelente para matar um negócio. Dinheiro é muito parecido com comida. Em pouca quantidade você morre, em muita quantidade você também morre. Tá? Quando você fala de negócios, gente, e aí o WeWork é mais um exemplo. O WeWork recebeu de investimentos do SoftBank, se eu não me engano, algo na casa de 19 bilhões de dólares. Cara, 19 bilhões, gente, é dinheiro demais, assim. Se a gente partir do pressuposto que cada bilhão são 1.000 milhões, é muito dinheiro. Acontece o seguinte, que até hoje o WeWork nunca deu lucro. Muito pior do que isso. Recentemente eles tiveram que fazer uma reestruturação absurda para permanecerem vivos. Na minha opinião, mais uma vez, essa é uma análise pessoal, o que quase causou a morte do WeWork, que era uma das startups mais promissoras do mundo, foi o excesso de dinheiro. Por quê? Toda a ineficiência do negócio acabou sendo resolvida com dinheiro. Então, abrimos uma nova unidade, a gente está com ociosidade. Como é que a gente faz para encher? Vamos colocar a gente aqui de graça por um período tal, até essas pessoas começarem a pagar. Então, você começa a comprar os seus clientes. Chega um momento, gente, que isso fica insustentável. E aí, você acaba entrando numa vibe em que você acredita que, não, tudo bem, a gente não está dando lucro agora, mas é porque a gente ainda não é grande o suficiente. Mas a gente vai ter mais dinheiro, a gente vai ficar maior, vai ter mais escala e aí a gente vai dar lucro. Quando na verdade você só está potencializando um problema, colocando mais dinheiro. E por último, gente, são os famosos hypes da vida. Então, cuidado com isso. Bom, a gente vira e mexe passa por alguma moda aí, né? Recentemente a gente teve as paleterias, a gente já teve as lojas de iogurte em formato de sorvete, enfim, tem tanta coisa que toda hora começa a entrar em moda. Esses dias eu estava conversando com um empreendedor que falou para mim, cara, você viu a moda das tabacarias? Eu não tinha nem ouvido falar disso, para vocês terem uma ideia, mas eu já fui pesquisar. E aí eu comecei agora a treinar meu olho, para onde eu olho eu vejo uma tabacaria. O que acontece com essas modas, gente? Da mesma maneira que esses negócios começam a surgir aos montes, os clientes também começam a surgir aos montes. Acontece o seguinte, quando a moda passa, o que permanece é o mercado real, ou seja, são as pessoas que de fato consomem aquilo. E as pessoas que foram pela moda vão embora.
Só que quando o mercado real fica, ou seja, a demanda real fica, a oferta é muito maior. Então, por exemplo, trazendo o exemplo das paleterias mexicanas, teve um determinado momento em que todas elas estavam cheias, mas a moda passou. Existe um mercado hoje para paleta mexicana? Claro que existe. Acontece que ele é incompatível com a quantidade de paleterias que surgiram no passado, por isso que muitas delas fecharam. Então, hype é algo que a gente também precisa tomar muito cuidado, gente. Isso pode nos cegar e pode vir a matar os nossos negócios, tá? Gente, dado o tempo, essa foi a parte do processo de validação que eu quis trazer. Obrigado, gente. Obrigado mesmo.